Bom dia. Pode sentar, por gentileza, em nome de Jesus. Tem uma mensagem aqui que acho que vai mexer com você, no sentido da multiplicação de Deus. Nós estamos falando esses dias da multiplicação de Deus na nossa vida. Eu tenho explicado, a gente já leu sobre as duas multiplicações de pães e peixes, quando ele multiplica 5 pães e 2 peixinhos, depois 7 pães e alguns peixinhos, e ali ele alimenta mais de 5.000 homens, e na segunda mais de 4.000 homens. E eu tenho falado para vocês que essa capacidade multiplicadora de Deus, ela não se restringe apenas a alimentos. Ali é só uma alegoria para a gente. Tudo que Deus faz de milagre, sempre vai ter no milagre a multiplicação de Deus. Lembra que eu já falei isso para vocês? Se ele cura uma pessoa, por exemplo, de uma paralisia, e a pessoa estava em casa e não podia fazer nada, e imagina os gastos dessa família, né? Porque a pessoa está em casa, ela depende de todos os cuidados, ela não consegue fazer nada sem a ajuda de alguém. Então imagine os gastos dessa família. Se essa pessoa é curada e se levanta, e ela passa a andar, como a gente vê na Bíblia, e hoje em dia também vê em muitos lugares acontecer, você imagina a multiplicação dessa família, de alegria, de vida financeira, porque o gasto vai diminuir muito com aquele milagre, não é isso? Eu lembro uma vez de uma irmã que contou para mim, que foi aqui em Bangu mesmo. Eu lembro que ela estava lá atrás, aí a gente fez uma reunião, fiz uma oração, e ela, depois da oração, deu testemunho, e ela ficou curada. Não lembro agora o que ela estava sentindo, qual era o problema, desculpa, mas eu não lembro mesmo. E ela falou o que era, e ela disse assim: poxa, eu saí de casa para ir na farmácia comprar os remédios que o médico mandou. Passei em frente à igreja e entrei, e agora eu não estou sentindo mais nada. Eu lembro que eu até falei assim: quanto que a senhora, desculpa perguntar, mas quanto que a senhora iria gastar na farmácia? E ela falou: passou, os remédios iam bater uns R$300. Falei: caramba, R$300, imagina, né? E as pessoas reclamam às vezes quando o pastor pede oferta. R$300. Eu falei: caramba, que coisa linda. Então ela economizou R$300 da vida financeira dela, só porque decidiu entrar na igreja e receber a cura gratuitamente e ser curada. Então, olha a importância dos milagres de Deus na sua vida. Cada milagre vem com a multiplicação de Deus. Hoje eu quero falar para você e mostrar para você que o diabo também quer multiplicar as coisas na sua vida. Você quer aceitar a multiplicação do diabo na sua vida? Você aceita? Não, né? Só que tem um problema. Às vezes ele quer multiplicar imitando as coisas de Deus. Se você não vigiar, você começa a fazer a vontade dele, querendo coisa que ele quer te dar, não é Deus. Prazeres que ele quer te dar, não foi Deus que preparou aquilo para você. Irmãos, essa mensagem é para mexer contigo. Amém? Nós vamos aprender com o erro desse bicho feio aí. Ezequiel capítulo 28, vamos lá então. Aqui é uma lamentação sobre o rei Tiro, mas simbolicamente está mostrando o erro que Satanás cometeu, e por isso você sabe que Satanás era Lúcifer, o anjo de luz que assistia ao lado de Deus, era um anjo, um querubim ungido, diz a Bíblia, né? Mas aí ele tentou enganar o próprio Deus, tentou tomar o lugar de Deus, e aí ele viu quem era o Deus verdadeiro e o Deus único, e ele foi precipitado lá no céu, aqui na terra. Só que ele foi queimado, todo queimado, ele perdeu toda a formosura, diz a Bíblia, e hoje ele é o que a gente chama de Satanás, enganador, o diabo, a serpente. Ele hoje é isso porque tentou ser igual a Deus e até maior do que Deus, e aí quebrou a cara, né? A gente vai aprender um pouco com isso, para que você tenha o cuidado de não aceitar na sua vida a multiplicação dele. Porque, irmãos, o que ele vai multiplicar na sua vida se ele é um enganador em pessoa? Nós temos que abrir os olhos com isso. Amém, Jesus? Ezequiel 28, eu vou ler no 26, no 16. Versículo 16 diz assim, já falando dele, tá?
na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Para aí. Aqui está falando de Lúcifer, tá? O anjo protetor, um querubim ungido, que quis ser mais que Deus. E Jesus falou que isso aconteceu aqui. Deus fala para a gente que isso aconteceu porque nele se multiplicou o comércio. Ele fala assim: na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior. Irmãos, a gente se preocupa tanto com o que a gente vê, né? Com o que a gente toca, e às vezes não se preocupa com o nosso interior. Aí está o crente cheio de mágoa, de rancor, cheio de ira, cheio de ódio, cheio de raiz de amargura. A gente está tão preocupado com o que a gente vê, o exterior, está tão preocupado com o que a gente pode apalpar, e a gente esquece o nosso interior, de cuidar do nosso interior. Tem que cuidar do seu interior. Amém, Jesus? Coloca na tela para mim, eu vou voltar, não sai de Ezequiel não, que eu vou continuar aqui. Coloca na tela para mim, por favor, Eclesiastes 10:4. É um texto conhecido, só coloca, só para a gente acompanhar. Vê aí, ó. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar. Porque o acordo, o comércio, o negócio que você quer fazer, é um remédio que aquieta grandes pecados. Não deixe o seu lugar. Amém, Jesus? Eu tenho que ter cuidado com isso. O diabo, ele vai tentar trazer. O que se faz no comércio? Eu fiquei até pensando nisso. No comércio se negocia, não é isso? Você compra e vende, você negocia preços. É o comércio, é um comércio. Multiplicou dentro desse anjo, querubim, o Lúcifer, multiplicou dentro dele o comércio. Ele começou a fazer negócios dentro dele, colocar pensamentos dentro dele. Espera aí, eu sou tão importante nesse céu. E aí começou a entrar no coração dele: eu sou tão importante quanto o Criador, eu sou tão importante quanto ele. Por que ele é maior do que eu? Por que ele vai continuar mandando em mim? Porque eu não posso, eu tenho vários anjos que me obedecem. A Bíblia fala que quando ele cai com a terça parte dos anjos. Terça parte dos anjos, muitos. Ele não era qualquer um lá no céu. Ele não era qualquer um. Não é à toa que o nome era Lúcifer, anjo de luz, anjo que leva a luz. Amém, irmãos? A coisa era séria. Ele perde toda a formosura quando Deus precipita ele na terra. E aí ele deixa de ser quem ele é. Mas por que isso aconteceu? Porque a Bíblia fala aqui que se multiplicou o comércio dentro dele, e aí ele se encheu de violência dentro dele, contra Deus, querendo ser igual a Deus. Entrou a soberba, entrou a vaidade, entrou um monte de coisa que está no homem. São coisas dele colocada, grudada no homem. Vaidade, soberba, isso é tudo do diabo, irmão. Características dele que ele quer impor ou colocar em você e em mim. E de repente eu fico metido porque eu sou um pastor e estou aqui no altar e você não está. E de repente eu começo a me achar melhor do que você. É o diabo. Eu não sou melhor do que ninguém, mas também ninguém é melhor do que eu. Deus deu mais ao missionário, glória a Deus, mas ele não é melhor do que eu. Deus deu menos para mim, glória a Deus, mas eu não sou menor do que ele. Nós somos iguais, servos de Deus. Só que ele, lógico, tem uma responsabilidade no reino muito maior que a minha, e por isso tem todo o meu respeito, porque leva a obra com uma seriedade que eu nunca vi. Eu estou falando do missionário Soares, que eu não vou falar de outro, que eu não conheço outros líderes. Mas o missionário eu conheço. Leva a obra de Deus com uma seriedade, igual ele, o pastor Jaime, o pastor Rogério. São pessoas que a gente já conhece há muito tempo. E leva a obra de Deus com uma seriedade que eu nunca vi. Eu raramente vejo em outros homens. Pessoas que eu conheço, o pastor Lauro Doriel, agora o pastor Maico, estou conhecendo de perto. São pessoas que levam a obra de Deus. Amém, Jesus? Mas ninguém é melhor do que ninguém.
Como eu também não sou melhor que você, nem você do que eu. Só que quando a gente começa a se preocupar só com o exterior, com o que é palpável, e para de se preocupar com o que está entrando em nosso coração, a gente começa a multiplicar a violência dentro de nós, multiplicar aquilo que não deveria ser multiplicado. A Bíblia está dizendo que ele multiplicou o comércio e encheu o interior dele de violência. Essa violência é ele bater de frente com Deus. Você se enche de violência quando você começa a bater de frente com a palavra de Deus. A palavra diz isso? Diz, mas isso eu não faço. Tem gente que é birrento, tem ou não tem? Sim ou não? Tem gente que é cabeça dura, é birrento. O pastor pode sentar igual uma criança, o beabá, né? Ensinar, tá bom, pastor, ensinar, tá bom, pastor, ensinar. Pô, pastor, muito obrigado, o senhor gastou um tempão comigo, me ensinou tudo, obrigado. Já sai, vira as costas e vai embora. É ruim que eu vou fazer esse negócio que o pastor falou, perdeu tempo comigo à toa, não vou mesmo, isso eu não faço de jeito nenhum. Violência. Está com o coração cheio de violência contra a palavra de Deus e não aceita de jeito nenhum que a palavra de Deus fala. Não multiplique isso. O acordo, ele aquieta grandes pecados. Amém, Jesus? Está dando para entender? Sim ou não? Até aqui? Só que estou começando. Versículo 17. Ele fala assim, elevou-se o teu coração. Isso simbolicamente é Deus falando sobre Satanás, tá? Sobre o Lúcifer que vira Satanás. Basicamente. Elevou-se o teu coração por causa da tua... Ele se achava bonito demais, ó. Quem se olhou no espelho hoje se achou muito bonito? Minha esposa falou assim, você está lindo. Aí eu falei assim, são seus olhos. Amém, irmãos? Isso não vale. O negócio é você que começa a se achar o tal, a tal, que eu posso, que eu faço, aconteça, que comigo não tem essa história, que eu sou melhor, que eu... Cuidado com essa vaidade, irmãos. Cuidado com essa soberba. A Bíblia diz aqui, então, no 17, ele elevou o coração dele, ou seja, ele encheu o interior dele de violência, multiplicou o comércio dentro dele, começou a negociar com aquele sentimento. Comércio é negócio. Começou a negociar com aquele sentimento, eu sou igual a Deus, eu posso ser melhor que Ele, eu posso controlar o universo melhor que Ele, eu posso aprender a criar como Ele cria. Tanto que Ele é imitador, Ele fica, entre aspas, criando coisas parecidas. E a gente vai falar disso daqui a pouquinho, tá? Logicamente que ele tem limitações, mas ele começou a criar aquela violência contra Deus no coração. Eu sou igual, eu posso fazer a mesma coisa, eu estou no mesmo nível que... Meu Deus do céu, o mesmo nível que Deus. O bicho ficou doido. Amém, irmãos? E aí a Bíblia fala que elevou o coração dele com esses pensamentos, com esse comércio dentro dele, no interior dele, com essa violência no interior dele, de tal maneira que elevou o coração, e ele fala, por cada formosura, corrompeste a tua sabedoria. Ele era sábio. Não tem desculpa, irmãos. Não tem desculpa, entendeu? Você imagina um homem igual, eu gosto de dar o exemplo do missionário. Você imagina um homem como missionário, descer do altar e falar, não quero mais pregar de Jesus, porque eu fui convencido, Jesus não é mais o meu Senhor, não. E esquece, ele tem sabedoria o bastante para saber que ele está fazendo coisa errada. Tem ou não tem? Eu tenho. Eu já tenho sabedoria para entender quando eu estou agradando o diabo e não a Deus. Vocês deviam ter. Você que já aceitou Jesus. A gente às vezes age sem sabedoria, mas Deus tem dado sabedoria para a gente. E o apóstolo Tiago diz que se eu não tenho é só pedir, porque ele dá liberalmente. O Tiago, logo no capítulo 1, ele já fala isso. Se você não tem sabedoria, pede a Deus que ele vai te dar liberalmente. No dia que Jesus voltar, nós seremos indesculpáveis. Por causa disso. Porque ele se revela a nós e nos dá capacidade de entendimento, tá? Mas vamos lá, senão eu não chego onde eu quero chegar. Já estou chegando lá.
E ele fala assim: elevou teu coração, cara, a tua formosura corrompeste, caramba, quase não sai, hein? Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. O bicho era lindo, irmão. Lindo, 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 lindo. Chamava atenção. Por terra te lancei. Aí vem a queda. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanar-te os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti o quê? Do meio de ti. Foi de dentro para fora que ele foi queimado. Um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra. Aos olhos de todos os que te veem, todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais será para... Os dias estão contados agora. Vai para a terra, fogo de dentro para fora, perdeu toda a formosura, perdeu toda a beleza que tinha, ele profanou os santuários que tinha, e Deus o precipitou, e ele perde toda a formosura. Hoje é conhecido como o diabo, o enganador, a serpente, Satanás. Amém, irmãos? E Deus fala assim: você nunca mais será para sempre. Você está com seus dias contados. Por que isso? Porque ele multiplicou no interior dele a violência contra Deus, os seus comércios. Eu comecei a mensagem dizendo: cuidado com a multiplicação do diabo, e perguntando se você gostaria de receber dele alguma multiplicação. Todo mundo respondeu que não. Claro, uma pessoa em perfeito juízo não vai querer a multiplicação dele. Mas eu também comecei a mensagem dizendo que às vezes a multiplicação dele parece ser Deus fazendo a coisa. Ele é imitador. Agora, irmãos, se você pode ter um sapato original, você vai aceitar uma imitação barata? Não. Você pode ter o original. Não estou dizendo que o meu é original, mas você está entendendo o que eu estou falando. Amém, Jesus? Eu nem sei se é, porque eu ganhei isso aqui. Eu não sei se é, eu ganhei isso aqui. Dizem que cavalo dado não se olha os dentes, mas eu nem perguntei mesmo, não. Mas se você pode ter o original, por que você vai querer um falso? Um imitador, uma imitação. Não é assim? Ele é imitação barata, ele tenta imitar a Deus. A gente vê isso muito claro quando Deus separa o Moisés e o Arão e manda os dois entrarem no Egito para libertar o povo dele. Eu vou ver alguns versículos com você, bem rápido. Vamos lá. Êxodo 7, versículo... Vamos lá em Êxodo. Vamos partir do capítulo 7. Deus manda Moisés e Arão então entrar no Egito, conversar com o faraó amigavelmente, para tirar o povo dele do Egito amigavelmente, tá? Se o faraó aceitasse a proposta de Deus para libertar o povo dele do Egito, o faraó não teria sofrido tudo que sofreu, e o filho dele, por exemplo, o primogênito, não teria morrido. Ele teria um para substituí-lo. Mas ele endureceu o coração. E Moisés foi falar com o faraó. Êxodo capítulo 7. Vamos ler primeiro o versículo 8 até o 13, bem rapidamente. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: quando o faraó vos falar, dizendo: fazei por vós algum milagre, dirás a Arão: toma a tua vara e lança-a diante de faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão entraram a faraó, e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de faraó, e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito. Fizeram também o mesmo que os seus
o mesmo com os seus encantamentos. Porém, cada um lançou a sua vara e tornaram-se em serpentes. Mas a vara do Arão tragou as varas deles. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os viu como o Senhor tinha dito. E não os ouviu, né? Como o Senhor tinha dito. Então, uma serpente engoliu a outra. No caso, a do Arão engoliu a serpente dos magos do Egito. Mas ele imitou, sim ou não? Imitou. O Arão então joga a vara vira serpente. E ele, caramba, hein? O seu Deus é demais, hein, Arão? Vem cá, meus encantadores, sábios e magos. Olha o que eles fizeram aqui. O que vocês podem fazer? Faraó, isso aí é bobagem. Eles estão achando que o Deus deles é maior do que o nosso Deus? Não é não, olha só. Jogou a vara também e serpente. Aí Deus deu uma dicasinha já no primeiro. Vai ter mais dois. Já no primeiro, Deus já deu uma dica. A serpente, que era a vara do Arão, engole as serpentes, que era a vara dos sábios, dos encantadores, dos magos. E volta a ser uma vara, ele pega a vara na mão e fica todo mundo paralisado. Mas eles fizeram. Imitação barata. Você vai ficar com o original ou com a imitação barata? Aí é com você. Amém, Jesus? Se você quiser imitação barata, eu não sei o que você tem no coração. Nós queremos o original. Outra situação que o diabo vai imitar a Deus para tentar multiplicar as coisas na sua vida. Eu estou te falando, ele vai tentar fazer isso, hein? Versículo 19, ainda aqui no capítulo 7. A primeira praga que Deus envia, já que o faraó não quis ouvir a voz, né? Então, vem a primeira praga, você sabe que foram 10 pragas no Egito. 19, e disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, toma a tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se torne em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado, e levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó, e diante dos olhos dos seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio fedeu. E os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra. Que sinal forte, irmãos. É um sinal forte ou não é? É ou não é? E se você for ver, assim, tudo que Deus falou, a Bíblia fala que todas as águas do Egito tornaram-se sangue. Ele toca no rio e começa por ali. E os peixes morrem, começa aquela fedentina, né, de um monte de peixe morto nas águas. Mas eles não podiam beber a água. Os poços também. Deus fala que até a água dos jarros de madeira e de jarro de barro. Estava lá com a plantinha lá, aquelas águas viraram sangue. Todas as águas do Egito viraram sangue. É forte ou não é? Não é para a pessoa se render? Não é para a pessoa se prostrar? Mas o faraó não se prostrou. Por que não se prostrou? Porque os magos vieram e também fizeram os mesmos sinais, só que meio que fajuto, né? Imitação barata e original, você tem que escolher o que você quer. É você que escolhe, não sou eu nem ninguém, é você que escolhe. No 22 diz assim, porém os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó e foi para a sua casa. Nem ainda nisto pôs seu coração. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para beberem água, porquanto não podiam beber das águas do rio. Assim se cumpriram 7 dias depois que o Senhor ferira o rio. 7 dias ficou daquele jeito.
Então vai eles cavarem outros poços, porque aqueles que já estavam viraram sangue. E aí eles pegam a água e faz a água virar sangue na frente do faraó. Fala, os meus fazem a mesma coisa. Imitação barata. O diabo vai tentar imitar a Deus para multiplicar dentro de você o que ele tem dentro dele. O que ele tem dentro dele? Violência contra Deus. Foi por isso que ele caiu. Ele ainda era Lúcifer. Nem era o Satanás ainda. Quando ele começou a multiplicar o comércio e se encher de violência no interior, como você leu comigo em Ezequiel. Essa violência interior é ele contra Deus. Ele acha que é o melhor. Ele, só porque ele criou tudo. Ele acha que eu não posso fazer a mesma coisa. Ele acha que eu não posso ser igual. Ele multiplicou o comércio dentro dele, começou a negociar no coração dele, querendo ser melhor que Deus, maior que Deus, igual a Deus. E ele foi negociando isso dentro dele, fazendo comércio e multiplicando, até que veio aquela violência, ele falou, eu vou tomar tudo. Quebrou a cara. E, infelizmente, uma terça parte dos anjos, que hoje são os demônios que a gente encontra por aí, vieram junto com ele. O fogo saiu de dentro dele, a Bíblia fala. Ele continua imitando, continua multiplicando. O quê? Soberba, vaidade, raiva, ira. Está aí o mundo, é só olhar. Isso é multiplicação dele. Ele vai tentar até multiplicar sinais. Sinais, irmãos. A Bíblia fala disso. Aliás, você está vendo isso aqui. Você vê que são sinais semelhantes. Lógico, imitação barata, mas são sinais semelhantes ao que Deus fez através do Moisés e do Arão. Está dando para entender onde eu quero chegar até agora? Sim ou não? Está dando para entender? Eu estava passando numa rua com a minha esposa, tinha um homem assim vendendo assim na rua, tênis. Tudo de marca. All Star, Nike, sei lá, as outras marcas dos tênis que eu já nem sei mais essas marcas aí. E aquelas marcas assim, tênis bonitão, irmãos. Aí eu falei assim, olha só. Aí parei para olhar, né? Falei, estou precisando de um tênisinho para dar uma caminhada. Né? Meu tênis eu ganhei há muitos anos atrás, mas a pessoa nunca mais me deu um presente. Amém, irmão? Aí esse tênis que eu caminho já está gasto já. Aí eu parei para olhar assim, falei, caramba, parece original, irmãos. Muito. Mas se eu compro um tênis daquele e boto no meu pé, você não vai falar que é falso. Mas é uma imitação. Não é verdadeiro. Por isso que, não, pastor, é verdadeiro sim. Metade do preço. Você acha mesmo que é verdadeiro? Você está de brincadeira? Vou colocar na sua televisão lá, você vai ter 500 canais. Vai pagar só R$30. É coisa boa e honesta, correta. Aí você vai lá na empresa que realmente vende canais, aquele pacote lá vai valer R$500, R$400. 100 vezes mais. Não, 10 vezes mais, né? 10 vezes mais. Certo? Certo, né? 30, 10 vezes, certo? 10 vezes, um pouco mais, né? Porque 30, 400 e pouco. 10, 15, 20 vezes mais. Você acha mesmo que isso é direito, irmão? Você acha mesmo? Você está se deixando enganar, porque não tem como isso ser correto. Tem algo errado, muito errado nisso aí. Tem algo muito errado nisso aí. Tem algo muito esquisito nisso aí. Porque senão a própria empresa ia baixar o preço. Assim, não, agora a gente já conseguiu o sinal lá de Marte, os marcianos mandaram para a gente esses sinais aí, então está chegando mais barato para a gente vai fazer aí 50, 60, só pela manutenção, um pouquinho só mais caro que o outro, mas a gente vai dar um suporte melhor. Não. Aí a pessoa quer me dizer que não, que tá tudo bem. Não, é igual você está dando para entender? Você precisa saber, agora para o lado espiritual. Você quer a imitação barata? O diabo continua imitando.
Até sinais e prodígios ele continua fazendo. O seu milagre tem que vir de Deus. O meu tem que vir de Deus, senão eu não quero. A pessoa pode me garantir, irmãos. Digamos, eu nem vou falar de doença não, para ninguém ficar preocupado, né? Mas digamos que eu esteja precisando de um milagre grande. A pessoa pode me garantir que se eu fizer algo aqui naquela esquina, eu vou ter. É certo, 100% eu assino embaixo. Pode fazer. Eu não vou fazer. Então você não vai receber o milagre. Mas se Deus não quer me dar, eu não quero, ué. Se não é de Deus, eu não quero. Mas vai acontecer, é a mesma coisa, não é imitação barata. Entende? Ele se encheu de violência. E ele quer encher você de violência contra a palavra de Deus. Ele quer multiplicar as coisas dele na sua vida. E é por isso que ele imita a Deus. Cabe a você ficar ligado para receber somente a multiplicação de Deus. A alegria é do Senhor que é a nossa força. Não é a alegria do mundo. Casamento é para ser apimentado na oração. E não no filme pornográfico. Pronto, falei. Não é assim que se apimenta casamento. É na oração, é no cuidado, é no carinho, é no dar atenção no marido dando atenção para a esposa, é na esposa dando atenção para o marido, é no respeito um pelo outro, e não nessas... Nem tem palavra para falar. Entendeu? Já falei, quer apimentar o casamento, come pimenta malagueta. Pronto. Para de ficar vendo essas coisas. Já falei ou não falei? Falei de novo, pronto. Não, irmão, porque assim, ou você aceita as imitações que ele tem feito, mas o meu casamento melhorou muito depois. Ou você aceita as imitações dele e anda com falso, com as coisas falsas dele, enganosas, ou você aceita o original. O Arão fez o sinal da madeira na serpente, eles fizeram. O Arão agora, mandando por Deus, original, faz a água do rio virar sangue, ele pega um jarro de água e faz virar sangue. E o faraó está indo na deles. Vai perder o primogênito no final, por causa disso. A cobrança vai ser pesada. Os juros serão altos. Tá dando para entender até aqui, sim ou não? Tem mais uma ainda. Deixa eu pegar aqui. Eu acho que é no capítulo 8. Acho não, é no capítulo 8. Deixa eu só pegar os versículos para a gente não ler tudo, porque é muita coisa. Só o versículo 6 e 7. Já resolve. E Arão estendeu a mão. Aí Deus mandou ele fazer isso de novo. Tá outro sinal. E Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Que coisa, imagina, quem tem nojo de rã aí? Nojo de rã? Ninguém tem. Eu vou mandar umas rãzinhas lá para sua casa então, hein? Quem já comeu rã? Caramba, a rã está perdida se chegar na casa de vocês, hein? Caramba, essa rã está perdida se chegar lá na casa de vocês. Vai chegar lá, crente que vocês estão conosco, vocês vão fazer churrasco de rã. Ainda bem que vocês não estavam no Egito, né, irmãos? Se vocês estivessem lá no Egito, vocês iam achar muita graça com aquele sinal de Deus enchendo o lugar de rã. Opa, vamos fazer um churrasco de rã. Olha quanta rã aqui. Meu Deus do céu, todo mundo já comeu rã. Acho que é a primeira vez que eu vejo isso na igreja, irmão. A maioria, quase 100%, tem comido rã já. Eu já peguei rã para comer também. Já comi rã. A gente pescava rã, né? Pescar rã. Glória a Deus. Encheu de rã lá. Mas vamos lá, deixa a brincadeira para depois. E aí ele estendeu, o Arão, né, no versículo 6. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos e fizeram subir rãs sobre a terra do... A mesma coisa, mas com magia, com encantamentos. Irmãos, o diabo vai imitar. Ele quer multiplicar as coisas na sua vida.
Jesus pegou 5 pães e 2 peixes, multiplicou e alimentou, resolveu o problema de mais de 5.000 homens. Ou quase 5.000 homens, mais mulheres e crianças, você pode botar 20.000 pessoas tranquilo. Depois, na segunda multiplicação, ele pega 7 pães, falamos isso quarta-feira passada. Ele pega 7 pães e alguns peixes, multiplica, e aí ele vai alimentar quase 4.000 homens. Você bota mulheres e crianças, pode botar e perde 20.000. É uma multiplicação, só que é algo genuíno. Ele pegou o pão e a Bíblia fala que ele consagrou, ele apresentou diante dos olhos de todos. Ele apresentou a Deus e mandou distribuir. E a multiplicação foi feita. Deus quer multiplicar a sua paz, sua alegria, suas finanças, seu amor pelo seu cônjuge. Ele quer multiplicar esse amor, essa relação entre você e seus filhos, uma relação boa entre você e seu. Ele quer multiplicar as coisas dele na sua vida. O diabo vai tentar te oferecer, mas é falso, é imitação barata. Não aceite. O que vem de Deus veio de Deus, e se ele não quis te dar, ele continua sendo Deus, irmãos. Se ele não quis te dar, se não era a hora para te dar, se você não estava preparado para receber, se ele entendeu que ele tinha que segurar aquela bênção para te dar mais lá na frente, ou se ele decidiu que essa bênção nem é para você, aceite, não é para você. Alguns na igreja ele vai levantar como grandes empresários, para sustentar a obra dele com coisas maiores, como reforma, construção, levar o evangelho para outros países, coisas maiores. São empresários bem-sucedidos que podem fazer, além dos seus dízimos, dar ofertas enormes. Mas a maioria, ele vai sustentar e vai dar o básico para você ter uma vida decente. Não vai te faltar nada, porque a Bíblia fala que não falta nada para aqueles que são justos, são servos de Deus. Mas uma vida decente, mas dentro do limite. Cabe a você administrar o que ele está te dando, para poder viver tranquilamente. Pai, ele deu uma coisa para uma pessoa, outra coisa para outra. A uns ele vai chamar para ser pregador, está no altar pregando. E visitar, né? Enviar para onde ele quiser. É o meu caso. É o caso do pastor Ailson, que ainda não enviei para lugar nenhum. Quando enviar, espero que ele vá tranquilamente. Chegou a hora, vai chegar a hora dele. Amém, Jesus? Como vai chegar a minha. E eu já tive essa experiência várias vezes. Ele ainda não teve, mas vai ter também. O que eu quero que você entenda é que é ele que opera, é ele que multiplica. Era Lúcifer, Satanás era Lúcifer, anjo de luz, anjo que levava a luz. Mas aí ele multiplicou dentro dele uma violência contra Deus. Porque ele começou a negociar dentro dele: eu sou melhor que Deus. Comércio, multiplicação do seu comércio. Ele começou a negociar dentro dele: eu posso ser igual a Deus, eu posso fazer o que ele faz. Eu não sei por que é ele que manda aqui no céu. Eu tenho uma terça parte do anjo que se prostra diante de mim, que faz tudo o que eu mando. Eu tenho esse poder todo, por que ele pode? Ele tem todo o poder, acha que é maior do que eu. É só ele que pode ser onipotente, eu também posso ser onipotente. Ele está multiplicando o comércio no interior dele. Cuidado com o seu interior. Cuidado com o seu interior. Amém, Jesus? A gente se preocupa tanto com o exterior, se preocupa tanto com o que nossos olhos olham, veem, e as mãos apalpam, o que a gente pode tocar, sentir, e esquece às vezes o interior. E aí o interior está ficando magoado, ferido, triste, machucado, revoltado. Aí de repente a gente está fazendo algo como se a gente fosse Deus e pudesse fazer. Ou a gente começa a se achar melhor do que o outro. Entende, irmãos? O casal, por exemplo, já que hoje é pela família, eu preciso entender que não importa o que Deus me deu, vou falar de mim, não importa o que Deus me deu, eu e a minha esposa somos iguais. Ela não é pastora de igreja. Hoje a minha esposa lidera as mulheres que vencem do Rio de Janeiro. É uma baita de uma responsabilidade. Eu fiquei feliz com isso e dou todo o apoio para ela. Já levei ela para
para campo, já levei ela para tudo quanto é lado. Eu faço questão de dar um jeitinho de eu levar para eu estar perto dela, para ver ela sendo usada por Deus e receber dela alguma coisa que também me fortaleça. Nós somos iguais. O crescimento dela é o meu, a alegria dela é a minha. Tem que ser assim. O casal, enquanto o casal não entender que os dois são um só, esse casal não vai ser feliz, irmãos. Porque cada um vai querer se realizar. A mulher arruma um bom emprego, começa a ganhar mais do que o marido, começa a pisar o marido. Eu não dependo de você. Pô, não era para ser assim. Graças a Deus que Deus te deu um salário melhor do que o seu marido. Agora vamos viver melhor. Porque seu marido sustentava a casa e agora você começou a estudar, melhorou, trabalhou, cresceu, se transformou numa empresária, sei lá o que você se transformou, está ganhando muito mais que ele, glória a Deus. Agora vamos viver melhor, meu maridão. Agora a gente vai arrebentar a boca do balão. Mas não, começa a pisar, sou melhor do que você. Olha o que eu consegui, você não conseguiu esse tempo todo prometendo que ia me dar mundos e fundos e não me deu, só me deu fundos, não me deu mais nada. O mundo você esqueceu. As coisas. Entendeu? Aí começa a achar, aí vem com essa história de que as mulheres, irmão, as mulheres, os homens, é a mesma coisa. É a mesma coisa. As diferenças estão nas emoções, no físico, sentimentos. Embora tenha alguns homens também que são mole, chorão, igual a mulher mesmo. Também tem. E tem mulheres que já são arretadas. Faz casa, mexe massa, bota tijolo e faz, acontece. E é difícil até fazê-la chorar, porque suporta. Tem mulher que é arretada. Tem ou não tem? Minha mãe era assim. Arretadona. Minha mãe era. Amém, Jesus? Tem ou não tem? Tem. Tem. Não diz que não tem, porque tem. Amém? Eu preciso saber o que eu quero, irmãos. Você precisa saber o que você quer. Quer a imitação barata ou quer o original? Olha o que está escrito em Mateus 24. Vamos lá. Então aqui ficou claro, né? O diabo tentando imitar. A próxima peste que vai chegar, a próxima praga que vai chegar, os encantadores se rendem. Não conseguem imitar mais. Eles só imitam o bastão virando serpente e as 2 primeiras pragas. Depois não consegue mais. São 10 pragas no Egito. Eles imitam 2. As outras 8 eles não conseguem imitar. E sofrem. E o faraó sofre. E chega ao ponto de perder seu filho. Uma pena. Mas foi teimosia dele. Foi maldade de Deus, não. Mateus capítulo 24. Aleluias. Está entendendo a mensagem, sim ou não? Versículo 11. Aqui o versículo 11. E surgirão o que, irmãos? Muitos falsos profetas. E esses muitos falsos profetas farão o quê? Enganarão a muitos. Falso profeta é aquele profeta que fala uma coisa, mas não acontece. Ele não prega o que realmente tem que se pregar. Ou ele prega, mas não foi Deus que mandou pregar. Ele fala e não acontece. Os falsos profetas antigamente, era grave a coisa. Quando ele falava assim, Deus mandou dizer que vai chover, e não chovia, eles podiam até ser apedrejados e mortos. Eram tidos como falsos. Jesus está falando que vão surgir, e está falando dos nossos tempos. Vão surgir no meio de vocês falsos profetas. Aquela pessoa que não prega o que tem que se pregar. Não ensina o que a Bíblia ensina, que passa por cima da palavra, que prega até livros de ajuda, mas não prega a palavra. Que prega através de livros de apoio, moral, financeiro, sei lá, mas não prega a palavra. Que passa por cima da palavra porque quer dominar, quer controlar,
falsos profetas. O diabo vai se aproveitar da soberba do homem, porque ele foi soberbo. Ele vai se aproveitar do comércio interior do homem, da violência interior que o homem vai fazer pela palavra, tudo que ele já fez, ele vai colocar, já está colocando, no coração dos homens, e os homens se tornarão falsos profetas, pregando o que não deveria pregar, ensinando o que não deveria ensinar, e de repente o casamento não é mais uma coisa sagrada. De repente você pode se separar ou até se juntar e casar depois. De repente você pode fazer o que você achar que deve fazer, contanto que haja amor, porque Deus é amor. Você faz o que você quiser. Não importa o que está escrito, faça o que você quiser. Se você fez por amor, entenda, Deus é amor. E Ele vai estar nesse negócio. Não! Se não estiver na palavra, Ele não está. Eu estou pegando a mania do pastor Maico. Não! É ele que faz isso. O pastor Maico já está me influenciando já. O homem é de Deus. Aí, eu gosto de ser, sempre gostei de ser influenciado por homens de Deus. Amém, Jesus? Se não for, eu recuo. Mas se eu vejo que é de Deus, eu me deixo influenciar. O Paulo falava, sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, se eu vejo que é de Deus, eu me deixo influenciar, porque influência é boa. Mas outra coisa, voltando aqui. O diabo vai pegar homens, fazendo deles falsos profetas, para enganar a muitos, e aí a pessoa vai achar que porque está na igreja, porque está louvando, porque está adorando, porque está participando de ministérios, porque está tudo bem. Foram enganados. Por quê? Porque não estão olhando para a palavra de Deus, só estão olhando para o que aquela pessoa está ensinando. Está dando para entender a gravidade disso? É assim que o diabo, ele vai iludir, como iludiu o faraó, naqueles 3 episódios que a gente leu, da serpente, do sangue e da rã. A mesma coisa que ele fez quando ele era o querubim ungido, o querubim protetor. Ele se enche de violência dentro dele, no interior dele, enche de comércio, começa dentro dele a negociar, querendo ser melhor que Deus. Aí ele quebra a cara, como vão quebrar a cara também quem está dando ouvido para isso. Você pode ter original, porque você vai ter imitação barata. Vigia quanto a isso. Outro dia eu falava aqui, a gente investe em tanta coisa, mas não investe em aprender mais da palavra. Se investisse, não seria enganada por esses falsos profetas que vai se levantar e tem se levantado. E eu não estou falando mal, por favor, irmãos. Eu não estou fazendo nenhuma referência a pregadores e nem a igrejas. Tá? Como eu vejo alguns falando aí, diretamente atacando as pessoas. Não estou aqui para isso, estou aqui para pregar o evangelho. Eu não vou perder meu tempo atacando outro crente, atacando outra igreja, atacando outro pastor. Eu tenho o diabo para atacar, ele é meu alvo. Então eu não vou, ainda mais uma pessoa que eu nem conheço, nunca tive do lado. Nunca tive do lado desses grandes pregadores para falar alguma coisa deles. Esse pessoal que fica falando isso aí não sabe o que está dizendo. Nunca teve do lado de uma pessoa, quer falar mal da pessoa. Quer dizer, mesmo se tivesse não era para falar. Mas tudo bem, isso é outro assunto. O que eu quero que você entenda aqui que vai acontecer. Agora olha só. Versículo 12. E por se multiplicar, versículo 12. E por se multiplicar o quê? Não foi a mesma coisa que aconteceu lá com Lúcifer? Mesma coisa, irmão. Ele só está repetindo o erro dele nos homens. Ele tá colocando no coração dos homens os erros que ele cometeu. E ele sabe o que aconteceu com ele. E ele sabe o que vai acontecer com os homens que estão dando ouvidos. Estão preferindo a imitação barata do que o original. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se...
Aí você vê crente cheio de ódio, crente cheio de raiva, pastor subindo no altar jogando microfone nos outros. Você vê o pastor no altar querendo matar, querendo esganar. Você vê, sei lá, você vê tanta coisa. Eu não tenho palavras. A gente fica sem palavras, porque pessoas que estão com Bíblia na mão, conduzindo um rebanho, mas com os pensamentos estranhos. Mandaram um vídeo outro dia de um pastor xingando no altar. E eu falando xingando mesmo. Não é aqueles casos que a gente vê, como a gente já viu, de pessoas com um choque de cultura. Porque existe, tá? Lá em Portugal, por exemplo, se você for lá para Portugal, você vai ouvir palavras, inclusive nome de rua, assim, ó, na placa. Você vai olhar assim, que isso? Que palavrão pesado é esse? Está lá. Pá, 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 pá. Eu não vou falar, lógico, né? Está lá, pá, 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 pá. Mas lá não é palavrão. Lá não é. Aqui, se o seu filho fala isso perto de você, você ia dar um tapa na boca dele. Falei, que é isso, rapaz? Onde você aprendeu isso? Lá, está lá na placa da rua lá, o nome. Pá, 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 pá. Por quê? Porque não é. Então, não estou falando de pessoas que cometeram essa gafe, de um choque de cultura. Não. Eu estou falando de pessoas que realmente... Mas acho que está tudo bem, irmãos. Não está. O diabo está multiplicando dentro deles o que aconteceu com ele lá no céu quando era Lúcifer. O diabo está colocando a mesma coisa e está fazendo de alguns falsos profetas, e alguns estão caminhando para esse lado, e o amor está se esfriando. Sabe? Farinha pouca, meu pirão primeiro? Sabe? Estou nem aí para você. O importante é eu chegar primeiro. Eu piso em você e sai pisando em você. Não quero saber de você. Enquanto Jesus vem e fala, olha, eu vou resumir os mandamentos da lei em 2. Quais são os 2 que ele resumiu? Todos os mandamentos da lei. Amar a Deus acima de todas as coisas. E quem? Quem é meu próximo hoje aqui? Pertinho de mim, você é meu próximo. Te amo em Cristo. Minha próxima, meu próximo, meu próximo, minha próxima, meu próximo. Vocês hoje são mais meu próximo do que minha esposa, que está lá em casa, longe de mim agora. Eu tenho que amar vocês. Tem uns aqui que dá vontade de dar um puxão de orelha, mas eu amo. Dá vontade. Poxa, depois de tanto tempo, ainda está assim? Não, mas a gente faz, até para falar exortação é com amor. Mas isso está se acabando, não pode se acabar não. Amém, irmãos? Olha a sequência, hein? E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, lógico, se o ensinamento está fora da palavra, vai se multiplicar a iniquidade. A palavra leva você para a equidade. A palavra leva você para a justiça. A palavra leva você para a correção. A palavra leva você para a honestidade. A palavra leva você para a santidade. Mas se está se pregando outra coisa, vai se multiplicar o quê? É tudo que o diabo quer. Foi o que aconteceu com ele. E ele sabe o que aconteceu com ele depois que ele aceitou isso no coração dele. Multiplicou-se o comércio dentro dele, no interior dele, foi fazendo violência contra Deus, até que aconteceu. Deus falou, já era. Não vai ser mais o meu querubim protetor. Vai perder toda a formosura e vai virar cinza diante dos reis. E virou. Então o diabo não tem nada de bonzinho, não. Ele não quer, é tudo ilusão, é tudo mentira. Está dando para entender, sim ou não? Se você pode ter o original, por que você vai ter a imitação barata, irmão? Amém? Atende que é o bicho. Bom, original. Aleluia! Vamos terminar agora? Vamos terminar no 13 e no 14 aqui, ó. O que eu tenho que fazer? Se eu percebi que está acontecendo isso comigo, e a iniquidade está se multiplicando, o meu amor está se esfriando, eu não tenho mais paciência, eu agora só resolvo tudo na gritaria, eu não tenho mais aquele amor que eu tinha antes, eu estou perdendo tudo isso, eu não era assim, eu era de Deus,
a santidade está indo embora, eu estou ficando mais carnal agora, desejos estão voltando, práticas antigas voltando, tem coisa errada acontecendo comigo. O que eu tenho que fazer? No 12, no 13 que eu falei, né? Mas aquele que perseverar até ao fim, fala até ao fim, será salvo. Irmãos, a gente tem uma batalha pela frente. É ou não é? Porque todo dia a gente tem que matar um leão para manter-se na presença de Deus. Não diz para mim que é fácil, não. Tem gente que fala, moleza para mim. Não, moleza, para com isso. É dureza, irmão. Você está num mundo cheio de ódio, cheio de ira, que a pessoa xinga você porque você freou, xinga você porque você acelerou, xinga você porque você pediu perdão. Outro dia eu pedi perdão, rapaz, e assim para ele passar, ele passou me xingando. Eu falei para minha esposa, o que eu fiz? Aí ela falou assim, calma. Eu falei, não, estou calmo, só quero saber o que eu fiz. Porque ele parou com a moto do lado. O sinal ficou vermelho. Eu fiquei receoso de sair junto com ele. E de repente podia esbarrar. Eu olhei para ele, fiz assim para ele. Ele foi na minha frente, deu uma paradinha, olhou para trás e começou a me xingar. Eu falei, o que esse cara entendeu? Eu fui gentil. O que esse cara entendeu? Eu fiquei olhando para a cara dele assim. Falei, Senhor, abençoe esse homem, que esse homem vai... Um homem desse aí para levar, hoje em dia, um tiro, pouco custa. É ou não é? Qualquer discussão de futebol, o pessoal está matando um outro aí. Falei, meu Deus, converta esse rapazinho, o cara está trabalhando, e desse jeito. Amém, irmãos? Quer dizer, a gente está vivendo uma época difícil, irmão. O que eu tenho que fazer? Multiplicar, perseverar em fazer o correto, em andar na palavra, até o fim. Não pode ser, hoje eu fui muito bem, e amanhã eu fui mal. E depois de amanhã eu fui bem, mas depois fui mal novamente. Hoje eu tenho paciência, amanhã, só Deus sabe. Se você me encontrar no mau dia, você vai ver só. Não posso, mano. Eu não posso chegar aqui hoje e falar assim, pessoal, dormiu mal essa madrugada, nem vem que não tem. Eu vou pregar rapidinho aqui, vou orar com vocês, depois vou deixar o pastor aqui para ajudar você, que eu não quero papo com ninguém. Eu dormi à noite, não dormi bem não, e eu não estou legal não, então esquece. Eu vou pregar porque eu sou obrigado a fazer isso. Senão, eu não... Meu Deus do céu, eu nem viria se for para fazer uma coisa dessa. Amém, Jesus? Nós precisamos parar e ver como nós estamos. E perseverar até ao fim. Aí no 14 ele vai falar, para fechar a mensagem. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Eu não posso mudar o evangelho. Esse papel de falso profeta. Eu não posso mudar o evangelho. Está dando para entender, sim ou não? Não posso mudar o evangelho. Um dia desse eu vi uma pessoa esbravejando. Essas igrejas são todas idólatras, fazendo essas campanhas, usando esses materiais. Idólatra, então o Paulo foi idólatra. Eu não posso mudar o evangelho. Não quer usar? Não usa. Glória a Deus por isso, não precisa. Que sua fé seja assim, continue robusta desse jeito, e você não precise de ato de fé. Mas não diga que, não chame uma denominação inteira, ou um segmento inteiro de idólatra porque faz um ato de fé. Porque usa um lenço, usa um avental, usa um pedaço de roupa. Não faça uma coisa dessa. Amém, Jesus? Porque senão você está falando que o Paulo era assim. Mas o Paulo era outro contexto. Vai filosofar para outro lugar? Que outro contexto? Era simples. Ele estava lá, ele precisou, abençoou, e deu o lenço, e deu o avental, e demônio era expulso, e doentes eram curados com lenços e aventais. Mas era o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não era Deus, era um homem. Fez aquilo pela fé. Entende? Então eu tenho que ter um cuidado muito grande e continuar. Irmão, quer
Quer ter o original e não o imitador? E não a imitação barata? Olha para o evangelho do reino. O que é o evangelho do reino? Não é o que as igrejas pregam. O que é o evangelho do reino? É o que está escrito na palavra de Deus. Amém? Então, se alguém vai te ensinar uma coisa que não está dentro da palavra de Deus, pula fora. Sai daí. Se preocupe. Se você desejou fazer algo que você sabe que está fora da palavra, cuidado que pode ser já ele não, eu fiz assim, mas não é o nosso Deus não, é ele, digamos, amém? Querendo multiplicar em você o que se multiplicou nele. Multiplicou-se nele a iniquidade, multiplicou-se nele a violência contra Deus, multiplicou-se nele os comércios, ele começou a negociar dentro dele querendo ser mais que Deus, quebrou a cara, e quem segui-lo vai quebrar a cara em algum momento. Amém, irmãos? Qual é a dica que Deus está dando para a gente? Persevere até o fim e continue levando o evangelho do reino. É um evangelho específico, o evangelho do reino. Vai até o fim para o mundo todo. Não importa onde você esteja, o momento que você esteja, o que você está fazendo, não importa. Está na palavra? Está na palavra. Está na palavra. Amém, Jesus? Então, você pode falar, esbravejar, dizer que a minha igreja não presta, que o meu segmento não presta, se é pentecostal, não é pentecostal, se é tradicional, se é sei lá mais o quê. Não importa, irmãos. Importa que a pessoa esteja na palavra. Tradicional, na palavra. Neopentecostal, na palavra. Pentecostal, na palavra. Só não pode inventar. Amém? E vou repetir. Não estou fazendo referência à igreja nem pastor nenhum. Amém? Eu estou falando com você do evangelho. De não aceitar a imitação barata e aceitar o original. O diabo também pode transformar água em sangue. Também pode trazer rãs. Também pode fazer um bastão virar serpente. Mas ele tem seus limites. Porque ele só pode imitar, não pode criar. Ele não é Deus. Nunca foi e nunca será. Amém? Perguntaram a Jesus uma vez, como que eles saberiam quem estaria vindo no nome dele sem ser dele? Resumindo, né? E ele falou assim, simples. A árvore se conhecerá pelos frutos. Entendeu? A árvore se conhecerá pelos frutos. Simples. Jesus ensinou, simples. Uma mangueira não vai dar uva. Simples. A árvore se conhecerá pelos frutos. Então, se eu não vivo o que eu estou pregando aqui para você, ou então se eu trouxer outro livro, ou começar a Bíblia fala isso, mas não é bem assim. A Bíblia fala isso, mas se você não ama mais, dá um chute nele, arruma outro nome para você. Não. Aí, espera aí. Já sei, porque ele já fez isso também. Ele está querendo se justificar, falando para você que agora está liberado fazer essas coisas. O casal não é casado. Não, mas vocês se amam? Sim, nós nos amamos. Então está liberado. Porque Deus é amor. Opa! Não. Os fornicadores continuam sem entrar no reino de Deus. Isso vai perdurar até Jesus voltar. Não tem essa história que porque Deus é amor, o casal que não é casado pode continuar. Pode manter relacionamento fora. Está dando para entender, sim ou não? Se eu fosse dar exemplo, a gente ficaria aqui o dia todo. Eu só quero que você coloque dentro do seu coração esse entendimento em nome de Jesus. A gente vai entrar em oração agora. Vamos invocar a Deus, amarrar o mal e pedir a Deus que lhe dê a sabedoria em nome de Jesus Cristo. Eu acho que se eu falar mais eu vou terminar atrapalhando. Vamos orar agora em nome de Jesus. Sim, muita coisa. No livro que o senhor está pegando os nomes, né? É isso aí, continua fazendo esse trabalho que está bonito. Vamos orar então, irmãos, em nome de Jesus? Vocês entenderam o que eu preguei, o que Deus deu para a gente? Imitação original? Original, né? Amém?
E para com essa história, porque, sabe, não tem igreja melhor que outra, não. Tem a palavra de Deus. Não tem igreja melhor que outra, segmento melhor que outro. O que tem é o Evangelho do reino, irmãos. É esse que tem. Vamos ficar com o Evangelho do reino, tá bom? E vamos fazer o que tem que ser feito. Aí Deus vai te honrar em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai, primeiro eu oro por quem está em casa. Essa mensagem foi um pouco extensa, então eu peço que o Senhor só abençoe e que essa mensagem fique no coração, que essa pessoa tenha compreendido e não se deixe levar por enganações, por palavras fora do seu conceito, do seu evangelho, e que o evangelho do reino continue no coração deles, fazendo o que está escrito em nome de Jesus. Obrigado e amém.